Pô, ajudou a resgatar um vídeo de você andando de Pagani em São Paulo com um monte de carona. É verdade ou não? Nossa, Sempre chega nos Zonda, não tem jeito, né, cara? Não, mas Não, mas que é coisa mais exótica que o moleque andando de Pagani em São Paulo. Não, vamos falar. É a mesma coisa que você, molecão, e sei lá, na época aqui que tinha, não sei, você foi pra uma balada e pegou a Sheila Carvalho. Porra, você não vai contar pra ninguém? Andar de Zonda é o que ele fez, cara. Ele não... Porra, mas o que eu fazia era como se eu tivesse pego a Sheila, gravado e postado no YouTube. Isso, mais ou menos. Você acha que ia deixar de contar pra alguém? Mais ou menos. O cara não queria Você dar tinha o rolê. ideia Queria contar vantagem. O quê? Foi esse Zonda? Foi, um Zonda aí. Deixa eu ver. Vamos ver, tem imagens? Foi esse carro ou não? É esse aí. É esse? É esse aí. Eu tô assim pra fora. Olha. Viu? Mas você tinha ideia, assim, do Meu Deus, como é que do eu... valor e do quão jóia era aquilo? Ou sempre foi uma coisa? Se tinha alguém que tinha ideia, era eu. Eu trabalhava na loja, né? Eu sabia bem o que era aquilo. Não, porque você mandava o sarrafo nos carros como se fosse um carro que... Mas aquele carro, o dono do carro liberava o carro pra mim o tempo inteiro. Não tava nem aí. Caraca, velho. Você sabe a primeira vez que eu te vi? Ah. Você não vai lembrar. OnlyFans, não. Obviamente. Não. Você tava em Interlagos, Não foi. moleque, descendo o XJ220 de uma plataforma. Caralho, sério? Eu lembro disso. Sabe por quê? Esse XJ220 foi do Alcides? Não. Foi. Tá. Então, eu era amigo de um sobrinho dele. Estudou comigo. E na época, você imagina, a gente era molecão, devia ter... Pô, mas isso é 2008, 2009. Pode ser. É isso Olha aí. os amigos do Mas eu já TK. gostava de carro nessa época. Alcides, Niniz. Não, mas eu estudei numa escola super bacana de Olha São lá. Paulo. Os meus eram E eu ladrão não de era banco. trilhardário. Ladrão. Minha filha, eu chegava em casa e falava, mãe, eu Nossa, quero é louco. esquiar em Vail. Meu Ela Deus. falava, meu filho, vem cá, vamos conversar. Sabe assim, tipo, Meus eu quero essa moto de cross, não. Mas enfim. Meus amigos Eu, eram quando tudo era ladrão moleque, de moto. Eu lembro do Alcides com a Bugatti EB110, com o Jaguar, XJ, com os Aston. Viper, Aston, Lister, depois, enfim, os carros. E aí me chamou a atenção, porque eu vi, eu era um moleque, imagina, que idade você tinha nessa época, assim? Na época que eu tava... 18. Eu tinha 18. Então, você tinha 18 anos, 18 pra 19. manuseando uma máquina rara, assim, né? É. Assim, e sabendo cuidar do carro, né? Sim. Cara, lá na Platinos era tudo muito apertado os espaços para manobrar, mas muito apertado. E eu passei 4 anos manobrando o carro lá. Cara, nos últimos anos lá eu engatava a segunda no corredor da Platinos para colocar os carros para dentro. Mas eu aprendi a cuidar de carro lá, porque era muito no pelo, assim, para você manobrar certinho, posicionar nas vagas do showroom. E, uns puta canhão, né, que tinha lá. Mas foi lá que eu aprendi a dirigir, praticamente. Porque eu comecei a trabalhar lá, eu não tinha carta. Aí eu tirei carta enquanto... Eu tava assim, no primeiro ano que eu tava trabalhando lá. Foi lá que eu aprendi mesmo a dirigir. Aí, aprendi a dirigir com os carros que tinha lá, né? Puta, esse aí, cara. E eu acho que isso te trouxe talvez uma qualidade, vamos dizer, que provavelmente você nunca ficou deslumbrado com o carro, assim, de querer fazer todas as M possíveis, assim, eu acho que obviamente você sabia do valor, tal, mas para você sempre foi um carro, talvez, não? Exatamente isso. Eu sempre entrei nesses carros, nessa época, dirigindo eles como se fosse um carro. Lógico, sabendo que, pô, você tá numa Ferrari, numa Lamborghini. Com água no carro umbigo, desses. né? Sem... Só que também sem, assim... Você dirigir ele é exatamente igual ao carro. O Zonda, ele é um carro de você dirigir. Normal. Qualquer um daqui que entrar num Pagani, ligar ele, engatar a primeira e sair, você sai com o carro. Ele não deixa de ser um carro. A hora que você acelera, porra... Aí... Né? 650 cavalos ali nas costas, mas não deixa de ser um carro. Pra você deslocar do ponto A para o ponto B, se você dirigir ele normalmente, se você fica com muito dedo, com muito medo de dirigir o carro, aí eu acho que você corre mais risco, na verdade, de fazer uma cagada. Se você dirige naturalmente como você está acostumado a dirigir no dia a dia, eu acho que as chances são muito menores. Eu nunca tive esse tipo de receio, porque a chance de eu pagar o carro do Flavião era praticamente zero. Então eu andava tranquilo também. Mas o que eu ia fazer é ir lá pro Paraguai, fazer igual a Abadia, voltar com outra cara, enfim, voltar. Mas é isso. Não, mas eu acho que isso, você nunca, pelo menos eu não lembro de você envolvido em merda na rua, de bater carro, de, sabe, essas coisas, cara, assim. E eu levava... os moleques pra andar junto comigo, que eram meus amigos na época, porque pra mim não tinha a menor graça. Eu falava, legal, vou pegar um Pagani e vou dar uma volta. E tipo, um monte de brother que curtia a mesma coisa do que eu, na época o que eu queria é que eles tivessem a mesma experiência que eu tava tendo, entendeu?
Então, tipo, era um rolê assim, levar os amigos pra dar uma volta e saber o que é a experiência de andar num Pagani. Se eu podia fazer aquilo e o dono do carro tava de boa, então beleza, por que não? E se você quiser assistir essa entrevista completa, ela está disponível aqui no YouTube, no canal Máquina, e toda segunda-feira às 19 horas a gente recebe um novo convidado para um novo bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Eu espero por vocês.